bem, pessoal? Nesse vídeo aqui a gente vai mostrar os procedimentos de como gerar curvas de nível através de um dado de levantamento de drone, né, aerofotogrametria. Então gerou-se o DEM dele aqui, o MDT. Então a gente vai gerar as curvas de nível desse dado, fazer um tratamento dele e fazer a exportação dos dados para trabalhar no AutoCAD. Então, tendo aqui já importado o DEM aqui para o ArcGIS, certificado do sistema de referência, enfim, tudo já correto. A gente vai usar a ferramenta de search aqui do ArcGIS, pesquisa por contour e usa aqui a primeira opção. Vou trazer aqui para essa tela, seleciono o raster. Deixa eu mostrar para vocês aqui, eu já estou trabalhando com um geodatabase aqui, então ele já está, tudo que for gerado vai ser salvo naquele meu banco de dados. O intervalo das curvas vai ser de 1 metro, que é a nossa equidistância, né? A gente aguarda um instante. Beleza, depois de gerado aqui as curvas de nível, se a gente der um zoom, a gente consegue perceber que realmente tem muito ruído. Muito ruído, muita curva que não tem utilidade para nós e está só prejudicando a questão visual do nosso trabalho. Então o que a gente vai fazer aqui? Pegar esse arquivo gerado, abrir a edição dele e a gente vai fazer algumas manipulações, tá? Abrindo aqui a tabela de atributos, a gente vai selecionar linhas com tamanho pequenos, que sejam irrisórios aqui para a nossa modelagem, e a gente vai deletar elas, simplesmente assim. Vou pegar aqui a coluna que diz respeito ao tamanho, já vou estipular algum tamanho aqui que eu imagino que a partir dele seja insignificante. Deixa eu ver. Vou fazer diferente aqui. Por exemplo, fiz essa seleção, então desse tamanho para baixo, que no caso seria aqui 26 metros, eu já vou descartar no meu modelo. Não é igual, né? É menor. Certo, agora sim. Então pode ver que são muita coisa que a gente pode desconsiderar. A gente deleta eles. Certo, então aqui ó, de 38 mil linhas, a gente já passou para 346. A gente já deu uma boa aliviada aqui no nosso arquivo. A gente pode dar uma verificada maior para ver se tem mais alguma coisa para ser retirada. E tem mesmo. Vamos ver esse aqui. Tá aqui escondido. Ó, 30 e 47. Eu vou fazer mais uma seleção. Agora buscando valores menores que 50 metros. A gente teve 111 resultados. Vamos deletar eles agora. Perfeito. A partir de agora, essa primeira filtragem dos nossos dados já estão concluídas. Agora eu vou finalizar a edição. E vou rodar aqui para essas curvas com a ferramenta de suavização, o Smoothline. O input aqui é as nossas próprias curvas, ele já está salvando aqui dentro do meu GDB, criando o nome da ferramenta aqui depois do último item do nome. E aqui a tolerância é o valor que a gente define para o quanto que ele vai suavizar. Na prática, quanto maior o valor, mais ele vai suavizar. A gente vai trabalhar aqui, nesse caso, na faixa de 10. Se não ficar muito bom, a gente pode aumentar ou diminuir, dependendo do caso. Certo. Vamos dar um zoom aqui para a gente perceber a diferença. Olha como melhora bastante aqui a nossa curva de nível.
Então a nossa primeira curva já não vai ser mais utilizada. E agora a gente vai definir quais são as curvas mestras e as auxiliares, né, para conceito visual, para a gente poder trabalhar melhor depois. Então eu vou criar aqui um campo novo, já vou criar com o nome de layer. Eu já vou explicar, daqui a um pouco vou explicar por que eu estou definindo esse nome, do tipo texto. Vou botar aqui o tamanho dele de 20. Ok, agora como é que a gente faz a busca das curvas mestras? A gente vem de novo, aqui na seleção por atributos, a gente vai passar um código aqui, a gente usa a coluna onde consta o valor das altitudes, vírgula, se eu quero a equidistância, não, mas o múltiplo de 10 para minhas curvas mestras, eu digito 10, fecho parênteses, igual a 0. Agora ele vai fazer a seleção das minhas curvas. Se a gente olhar aqui na tabela de atributos, ele selecionou 700, 690, 600, vai pegar aqui o 670, 680, e se por algum motivo a gente não tivesse uma variação de altitude muito grande e não ficasse muito claro as curvas mestras ou tivesse muito poucas, a gente poderia baixar para de 5 em 5 metros as curvas mestras, tá? Mas para esse caso aqui ele está adequado. Então agora que eu já fiz a seleção dessas curvas, vou mostrar elas selecionadas aqui, eu vou clicar no campo Layer e vou fazer a edição dele. Aspas duplas aqui e vou digitar curvas mestras. Preencher o campo do texto, vou inverter minha seleção. Essas aspas aqui a gente usa porque é uma string, né? Isso é um pouco de conceito de programação. Curvas auxiliares. Perfeito, então agora a gente já tem aqui a nossa qualificação das curvas. Inclusive a gente pode colocar uma simbologia, que essa é a utilidade, na verdade, né, quando a gente classifica elas aqui na tabela de atributos. E também para poder deixar o rótulo ou a label só nas curvas mestras, né? Então, vou criar a label aqui. Eu vou vir aqui no query, vou selecionar através do layer igual a curvas mestras. Então ele vai mostrar o rótulo só nas curvas mestras. Vou definir que eu quero usar é o contour. Vou mais uma coisa aqui pra gente fazer com que o rótulo fique centralizado na linha, né? Não horizontal como ele está aqui. On the line. E também vamos mudar a simbologia. Categorias. Perfeito. Vou desligar aqui o nosso MDT. Então agora com as nossas curvas prontas, a gente já poderia exportar elas para o CAD, né? Agora vem a explicação do motivo de ter esse campo layer. Porque quando tu vai exportar para o CAD e se tu tiver um campo layer criado, é o campo que vai ser usado para diferenciar o layer lá no CAD. Então, da mesma forma que se tu quiser que as altitudes apareçam nas propriedades das curvas de nível, tu precisa criar um campo Elevation, que é o campo de altitude que está lá no AutoCAD. Então vamos criar aqui mais um campo e agora a gente vai chamar de Elevation. Um número inteiro, né? Então os valores que a gente quer aqui são iguais aos do campo Contour. Então para fazer isso, é bem simples. É só selecionar Contour aqui que ele vai fazer a cópia disso. Certo. Para exportar as curvas, já estariam tudo pronto. Mas como a gente quer levar também a label, a gente vai converter os rótulos aqui para texto, para annotation. Então a gente clica aqui, né, com o botão direito e vai criar
esse arquivo dentro do nosso GDB. Perfeito. Agora, quando eu for exportar para CAD, eu também trago junto o rótulo. Vou escolher aqui a minha pasta de trabalho. Ali, quando a gente gerou as labels, a gente poderia também ter definido escala para questões de tamanho de texto, né? E aqui na exportação a gente também pode definir o tipo de CAD que a gente quer, o ano dele, né? A gente exporta. Certo. Aqui o nosso arquivo. Agora vamos ver o nosso resultado, né? Por conta de a gente ter criado o campo layer, é porque elas estão diferenciadas aqui. Então eu posso agora colocar a cor que eu quiser para linha, ou polilinha, né? Cinza clarinho. E aqui então os nossos rótulos. Vou botar isso em uma cor branca, quem sabe? Agora sim. Só mais uma questão. Vou pegar essa curva mestra aqui, ó, 680. Aqui o campo Elevation. Então, se a gente quiser trazer o valor da altitude para as propriedades da polilinha, precisa fazer aquele procedimento lá no ArcGIS. Então tá certo, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Dúvidas, qualquer coisa, só me chamar.